Houve um homem cuja vida se tornou sinônimo de santidade. Seu nome, Bento, já era um prelúdio do que um jovem italiano foi capaz de fazer ao entregar-se inteiramente a Deus. Desde muito jovem, Bento parecia já pertencer a um outro mundo. Enquanto seus contemporâneos se perdiam nas promessas do prazer, ele via nelas apenas flores murchas, sem encanto, sem propósito. Neste vídeo, vamos mergulhar na impressionante trajetória de São Bento, o jovem que abandonou tudo para viver a vontade de Deus, o homem que venceu tentações com coragem, que foi perseguido por fazer o bem e que realizou milagres tão extraordinários que mudaram vidas não só em sua época, mas no decorrer dos séculos. Fique até o final, porque cada cena da vida deste santo traz lições que inspiraram São Gregório Magno e estão chegando até você hoje por um motivo. O que São Bento tem a ensinar para você? Este conteúdo faz parte do livro Vida de São Bento, por São Gregório Magno, disponível no site da Amazon. Link para o livro na descrição deste vídeo. Bento nasceu em uma família nobre da região de Núrcia, na Itália. Como era comum para jovens de sua posição, foi enviado a Roma para estudar. Mas ao chegar lá, deparou-se com a decadência moral da juventude da época. Vícios, vaidade, prazeres. Um mundo sedento por brilho, mas vazio por dentro. Ele entendeu, com clareza, que aquele caminho poderia ser sua ruína. Então tomou uma decisão radical. Abandonou tudo. Deixou a cidade, os estudos, os bens da família, o conforto, e foi buscar apenas uma coisa, a vontade de Deus. Um gesto de alguém que, mesmo sendo chamado de ignorante pelo mundo, estava trilhando o único caminho que, para ele, fazia sentido. Foi para a vila de Enfide, acompanhado apenas por sua ama, uma mulher simples, que o amava com ternura. E por meio dessa ama, Deus faria a São Bento manifestar seu primeiro sinal extraordinário. Certo dia, ela pegou emprestado um crivo de uma vizinha, mas, por descuido, deixou o objeto cair, partindo-se em dois. Desesperada, a mulher começou a chorar. Ao vê-la chorar, Bento se recolheu, orou com fervor, e o objeto partido foi restaurado como novo. A história se espalhou rápido. Aquilo impressionou tanto os moradores da vila que o crivo foi pendurado na porta da igreja, como um sinal de que aquele jovem era especial. Durante muitos anos, ficou ali, testemunha silenciosa de um milagre e de um começo de vida profundamente consagrado. Mas Bento não buscava fama. Desejava apenas a solidão, o silêncio e a oração. Partiu sem avisar ninguém, rumo a um lugar isolado entre montanhas, onde uma nascente formava um pequeno lago e, depois, um rio. No caminho, encontrou um monge chamado Romano. Esse homem, ao saber do propósito de Bento, se tornou seu aliado. Deu-lhe o hábito monástico e passou a ajudá-lo em segredo. Ali, numa gruta estreita, Bento viveu escondido por 3 anos. Seu único contato era com o monge romano, que lhe levava pão todos os dias. Contudo, para não ter que descer e subir o penhasco que ficava no caminho, Romano descia o pão por uma corda com um sino, que servia para avisar o eremita que a comida havia chegado. Mas, o demônio, tomado pela inveja, quebrou o sino arremessando-lhe uma pedra. Mesmo assim, Romano não desistiu. Sempre encontrava uma nova forma de alimentar o servo de Deus. Mas Deus tinha outros planos. Queria que o mundo conhecesse aquele homem escondido. Queria que sua luz deixasse a caverna e iluminasse outros. Por isso, no dia da Páscoa, o Senhor falou a um sacerdote que morava longe dali que havia alguém jejuando sozinho, esquecido no deserto, enquanto ele se alegrava com o banquete que havia preparado. O sacerdote então partiu com sua refeição festiva, procurando aquele que jejuava, até encontrar Bento na gruta. Ao vê-lo, o sacerdote ajoelhou-se. Eles rezaram juntos, conversaram sobre a eternidade e partilharam o banquete. Logo, pastores também começaram a encontrar Bento, e logo perceberam que estavam diante de um homem santo. E muitos desses pastores mudaram de vida, tocados por sua presença. Assim, Bento, que havia fugido dos aplausos do mundo, passou a ser procurado por muitos. Ganhava pão, e dava em troca alimento para a alma. E sua vida, antes escondida, começou a brilhar como uma lâmpada colocada no alto,
iluminando a todos que se aproximavam. Iremos conhecer agora alguns dos maiores feitos de São Bento. Se você está gostando deste conteúdo, considere inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Sua contribuição me incentiva a continuar criando mais vídeos como este. A vitória sobre a tentação da carne. Mesmo os maiores santos enfrentam lutas interiores. E Bento, apesar de sua vida recolhida e fervorosa, não estava imune às investidas do inimigo. Um dia, um melro negro voava insistentemente ao redor de Bento. Era o prenúncio de uma luta interna. Logo após a ave sumir, uma memória de juventude tomou conta dele. A lembrança de uma mulher e o desejo que julgava esquecido. O fogo da tentação quase o fez abandonar tudo. Mas naquele momento crucial, Bento lançou-se, nu, sobre um matagal de urtigas e espinhos. A dor da carne venceu o incêndio da alma. E daquele dia em diante, nunca mais foi perturbado por aquele tipo de desejo. O copo quebrado pelo sinal da cruz. A fama de Bento cresceu. Monges de um mosteiro próximo pediram que ele se tornasse abade. Ele relutou, pois sabia que nem todos estavam prontos para a disciplina, mas com a insistência dos monges decidiu aceitar, desde que seguissem com seriedade com a vida monástica. Porém a disciplina de Bento era muito rigorosa e os monges, incomodados por não poderem mais viver conforme os próprios caprichos, se rebelaram interiormente. Primeiro, murmuraram entre si. Depois, tramaram algo terrível. Mataram o novo abade. Envenenaram o vinho que seria servido na refeição e colocaram o cálice diante dele, como de costume, para que fosse abençoado. Bento estendeu a mão e fez o sinal da cruz. No mesmo instante, o copo se quebrou em pedaços, como se tivesse sido atingido por uma pedra. Sem se alterar, Bento levantou-se, olhou serenamente para os monges, pediu que procurassem outro abade e retirou-se. O monge arrastado pelo inimigo. Mesmo assim, outras pessoas o procuraram para fundar novos mosteiros na região. Num desses mosteiros, havia um monge que não conseguia rezar. Sua mente sempre se perdia. A repreensão dos superiores não funcionava, então decidiram levar a questão a São Bento. Durante a oração, Bento viu com os olhos da alma um pequeno demônio puxando o monge pelo hábito. Após orações intensas, outro monge, de nome Mauro, também passou a enxergar a criatura. No dia seguinte, Bento encontrou o monge disperso fora da capela e, com uma vara, o corrigiu severamente. Desde aquele dia, o monge nunca mais foi perturbado pelo inimigo, que não teve mais autoridade sobre ele. Como se tivesse sido ele, o próprio demônio, quem levara as pancadas. A água que brotou da pedra. Em outro episódio, os monges sofriam para buscar água no lago e levá-la para o mosteiro, que ficava no alto de um rochedo. Ao ser interpelado pelos monges, Bento subiu ao topo da montanha e orou por longo tempo. Depois, marcou o local com 3 pedras. No dia seguinte, orientou os monges a cavarem no local que havia marcado com as 3 pedras. Quando os monges cavaram, uma fonte jorrou do topo da montanha e nunca mais cessou. O ferro que voltou ao cabo. Em outro momento, um jovem trabalhava com empenho quando, de repente, o ferro se soltou do cabo de sua foice e voou direto para as águas profundas do lago. Bento foi ao local, pegou o cabo da ferramenta e traçou o sinal da cruz. Ao mergulhar o cabo na água, milagrosamente o ferro subiu das profundezas e voltou a compor a ferramenta. Mauro caminha sobre as águas. Certa manhã, enquanto Bento permanecia recolhido em sua cela, o jovem Plácido foi até o lago buscar água. Ao se debruçar para encher a vasilha, desequilibrou-se e caiu, sendo rapidamente arrastado pela correnteza para o meio do lago. Mesmo estando fisicamente distante, Bento mandou Mauro socorrê-lo e deu a sua bênção ao discípulo. Mauro correu até o local e, sem perceber, impulsionado pela obediência e pela urgência da caridade, atravessou as águas como se andasse por terra firme. Alcançou Plácido, agarrou-o pelos cabelos e voltou, ainda correndo, até a margem. Somente ao pisar em terra firme, Mauro se deu conta do que havia acontecido. Atônito, contou a Bento, que não atribuiu o milagre a si mesmo, mas à fé e obediência de Mauro. Este,
por sua vez, dizia que tudo havia acontecido unicamente por ordem de seu pai espiritual, e que não tivera consciência alguma de estar realizando um prodígio. Já Plácido disse com simplicidade que enquanto era resgatado das águas viu um pedaço do manto de Bento sobre ele, e por isso achava estar sendo resgatado pelo abade. Com a vida de São Bento, aprendemos que a verdadeira força não está em grandes gestos exteriores, mas na firmeza interior diante das provações. Sua busca radical por Deus, sua luta contra as tentações, os milagres que testemunhou e a humildade com que viveu continuam a inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo. Que o exemplo desse santo nos encoraje a buscar a santidade no dia a dia, mesmo nas pequenas escolhas. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise dessa inspiração e inscreva-se no canal para mais histórias que alimentam a alma. São Bento, rogai por nós.